Eu desejo, através desse vídeo, que Deus abençoe a vida de cada um que me vê e que me ouve nesse momento. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, possa abençoar grandiosamente a sua vida. Bom, como sempre, como todos sabem, eu gostaria de deixar aqui para você uma mensagem de Deus, uma mensagem de fé, uma mensagem positiva e dizer que se você crer na palavra de Deus e o buscar, não importa a situação que você está vivendo, eu tenho certeza que Deus ele pode mudar a sua vida. Deus ele não nos fez, eu sempre repito isso, eu sempre falo isso, que Deus não nos fez para que nós fôssemos motivos de vergonha, motivos de instrumentos, do diabo, que vivêssemos oprimidos, vivêssemos uma vida vazia, na angústia, no sofrimento, mas que Deus ele nos fez, como diz a sua Sagrada Escritura, a sua palavra, para que nós fôssemos imagem e semelhança dele. Imagem quer dizer o reflexo. Quando você se olha no espelho, você vê o seu reflexo, você vê a sua imagem. Assim é a imagem de Deus. Ele nos fez a sua imagem. E Deus também quer que sejamos a sua semelhança, porque Deus ele quer pôr, literalmente falando, em nós o seu caráter, sua justiça e, acima de tudo, o seu Espírito, o Espírito Santo. Jesus ele disse que se nós guardássemos os seus mandamentos, ou seja, se nós obedecêssemos a sua voz, se nós obedecêssemos a sua palavra, ele viria e se faria morada dentro de nós. Você já imaginou o que é isso? Num universo tão grande, um Deus tão grande, tão poderoso, tão rico, tão santo, querer habitar dentro de nós, pecadores? Pois é, meu amigo, é isso que Deus deseja. É isso que Deus quer. Mas para que isso aconteça, é necessário que você possa dar o primeiro passo. E eu vou explicar aqui para você. Estou aqui com a Bíblia nas minhas mãos. E eu queria ler aqui para você o que diz. Você pode depois acompanhar aí na sua Bíblia. O que diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Eu considero esse versículo e essa palavra, a palavra uma das mais importantes, para não dizer a mais importante, ou aqui resume toda a Bíblia, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, ou seja, não morra, mas que possa ter a vida eterna. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 16. Ela resume a missão do Filho de Deus, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele se entregou. O Senhor Jesus ele deixou a sua glória. A Bíblia fala que ele se fez pobre para que nós viéssemos a ser ricos. Ele se fez de maldito, porque ele morreu na cruz. O profeta Jeremias, através do seu livro, ele diz que maldito, conforme a lei, é todo aquele que é pendurado no madeiro. Então Jesus, ele se fez ao ponto de ser maldito para que nós viéssemos ser benditos. Em outras palavras, Jesus ele pagou a nossa dívida. Imagina você tem uma dívida de R$1 milhão. É impossível você pagar. E vem alguém e paga essa dívida por você. Foi isso que Jesus fez. Ele assumiu sobre si, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
os nossos pecados, Ele levou e Ele então fez a parte dele. Ele venceu a morte, Ele venceu a cruz. E aqui Ele nos ensina qual o passo que nós devemos dar, qual a atitude que nós devemos tomar. Ele diz que todo aquele que nele crer não venha a morrer, ou seja, não vai morrer, vai ter a vida eterna. Eu queria falar para você o seguinte: crer e acreditar são duas palavras diferentes. O fato de você acreditar em Deus, que Deus existe, não vai mudar em nada na sua vida. Agora, o fato de você crer, que vem aqui do grego, né, qual foi escrita a Bíblia, ela se resume muito mais em acreditar, muito mais do que acreditar. Crer significa fazer uma aliança com Deus. E é aí que eu entro com o que eu quero falar. Crer significa você assumir o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, você precisa assumi-lo como Salvador. A Bíblia fala em Atos, no capítulo 4, versículo 12, que só existe um nome, um só nome, um só, debaixo da terra, que nós podemos ser salvos, e que é o nome do Senhor Jesus. Mas por que não pode ser, talvez você se pergunte, por que não pode ser o nome de Pedro, de Paulo, de Maria, do Chico Xavier, da Aparecida, do João, do Joaquim? Porque só um não pecou. 1 Pedro 2,22 diz que só um homem não pecou. E em um só homem não se achou maldade, que foi no Senhor Jesus. Em Atos 4,12 fala que só através desse nome nós podemos ser salvos. Porque só um foi o que se deu como oferta e sacrifício pelos nossos pecados. Então, o primeiro passo é você reconhecer Jesus como seu Salvador. Você precisa crer que Ele morreu por você. Você precisa crer que Ele entregou a sua vida e que se você crer nessa palavra, você vai ser salvo. Não importa o que você cometeu, não importa o que você fez ou você deixou de fazer. Todos nós somos falhos, todos nós temos os nossos defeitos, os nossos pecados, somos falhos. Não é isso que nos justifica diante de Deus. As religiões, elas ensinam que quando nós fazemos caridade, nós contamos um pontinho com Deus, não é verdade? Pura hipocrisia. Caridade é obrigação de quem é cristão. O que nos aproxima de Deus é a nossa fé. Por isso que a Bíblia fala que justificado nós somos pela fé. Por isso que lá em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador, ou seja, abençoador daqueles que o buscam. Então é pela fé. Pela fé você tem que acreditar, você tem que crer que Deus existe, que Deus Ele tomou sobre si essa dor aí que você está sentindo agora, esse sofrimento, esse aperto no peito. Jesus Ele já levou na cruz do Calvário para que hoje você tivesse vida. Então isso é crer em Jesus como Salvador. E o que é crer nele como Senhor? Crer em Jesus como seu Senhor não é participar de uma religião, seja ela católica, evangélica, espírita, muçulmana, presbiteriana, batista, não importa. Pentecostal, neopentecostal, não importa. Colocar Jesus como seu Senhor significa você deixá-lo que Ele seja verdadeiramente o dono da sua vida. Então, você tem que entregar a sua vida para Ele. Não adianta você falar, eu aceito Jesus como meu Salvador. E você ir lá na frente, no altar, entregar sua vida de boca, falar, Senhor, eu te entrego minha vida é tua, minha vida te pertence, claro.
Você está aqui ouvindo esse vídeo, você está ouvindo esse vídeo, você vai falar que não acredita em Deus? Claro que você acredita. Você vai falar que Jesus não é o seu Senhor? Claro que não. Mas não é simplesmente o fato de você falar. Você precisa entregar a sua vida para Ele. Você precisa deixar que Ele seja Senhor da sua vida, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, da sua vontade, do seu ego, do seu orgulho. Você precisa obedecer a palavra de Deus. Isso significa colocá-lo como seu Senhor. Por exemplo, a Bíblia fala no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 20, depois você pode ler, fala sobre o jovem rico. Fala de um jovem que se achegou para Deus, o Senhor Jesus, e disse: Senhor, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Quer dizer, ele tinha uma dúvida. De repente você também deve ter uma dúvida. Poxa, tantas religiões, tantas pessoas falam, um fala uma coisa, outro fala outra, um fala que o reino de Deus é no céu, outro fala que é na terra, outro fala que não existe inferno, outro diz que existe, outro fala que tem purgatório, outro fala que não tem. Bom, então, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Foi a pergunta que o jovem fez para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus então disse: você não conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. E ele então disse: Senhor, isso desde criança eu faço. Quando Jesus ouviu isso daquele jovem, Jesus o amou, a Bíblia diz. E Jesus então disse: então te falta uma só coisa. Se você quer ser salvo, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres, depois vem e me segue. Quando aquele jovem ouviu isso, a Bíblia diz que ele se retirou dali triste, porque ele tinha muitos bens. Ou seja, o problema dele não era ser rico, o problema dele era ter o seu coração nos seus bens. E isso tem sido o problema de muita gente. Muitas das vezes o coração da pessoa não está apenas nos seus bens, está na sua esposa, na sua filha, no seu carro, na sua casa. E Jesus ele disse, certa feita, o que adianta o homem ganhar o mundo todo se ele perder a sua alma? A Bíblia diz que uma certa feita Jesus estava falando sobre salvação, sobre o reino de Deus, e quando ele acabou de falar sobre assuntos espirituais, vieram dois jovens e disseram: Senhor, peça ao meu irmão que reparta a herança dele comigo. E Jesus disse: quem foi que me instituiu juiz sobre vocês? Quer dizer, aquelas pessoas estavam seguindo o Senhor Jesus, aquelas pessoas estavam ouvindo a voz do Senhor Jesus, mas aquelas pessoas ainda estavam preocupadas com o materialismo, aquelas pessoas ainda estavam preocupadas em querer repartir a herança. Não estou dizendo aqui para você que você não deve pensar grande, que você não deve pensar em prosperar, em querer ver a tua família salva, abençoada, seu casamento. Não estou falando nada disso. O que eu estou falando é que se realmente você quer ser salvo, a condição é essa. É você aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. E Senhor quer dizer aquele que reina. Ele precisa ser Senhor absoluto da sua vida. Não é o fato de simplesmente você ir a uma igreja que quer dizer que você está salvo. Não é o fato de você usar um crucifixo no seu pescoço que quer dizer que você está salvo, que você tem pacto com Deus. Não é pelo fato de você participar de uma igreja, seja ela qual for, seja ela evangélica, católica, não importa, que quer dizer que você está salvo. Não é o fato de você tocar numa banda da igreja, até mesmo de você ser um evangelista, um pregador da palavra de Deus, que quer dizer que você está salvo. A condição principal é essa. É você assumir diante de Deus a sua vida, entregá-la a sua vida, permitir então que Ele seja o seu Salvador e o seu Senhor. Mas por quanto tempo, Bruno?
enquanto você viver. Você se lembra das 10 virgens? Fala lá em Mateus 25. 5 eram sábias e 5 eram nécias, eram loucas. As sábias levaram consigo azeite, quer dizer, elas se manteram na fé. Porque o mais importante não é você começar bem, é sim você terminar melhor. Então aquelas virgens sábias que foram encontrar-se com o noivo, elas então se manteram firmes, elas guardaram a reserva do azeite. As loucas não. Tanto que quando chegou no meio do caminho acabou o azeite, elas precisaram voltar para comprar. E aí não deu tempo, meu amigo. Quando o noivo chegou, aquelas virgens que estavam prontas entraram com o noivo, e as que estavam ainda pensando em comprar azeite ficaram do lado de fora. E assim é a vida do cristão. Nós não devemos estar nos preparando. Nós devemos já estar preparados, aguardando a vinda do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Imaginando e vivendo como se Ele voltasse daqui a pouquinho. E eu pergunto, não é isso que tem acontecido? Nós temos visto as pessoas aí se matando, pai que mata filho, hoje é a coisa mais comum, você liga um noticiário, é o que você mais vê, o pecado se multiplicando, as pessoas perdendo o bem mais precioso que elas podem ter, que é a fé, as pessoas deixando de acreditar em Deus, e não só deixando de acreditar em Deus, mas também fazendo zombarias com o nome do Senhor Jesus, rumores de guerra se multiplicando, enfim. Hoje nós vemos tudo aquilo que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás e que agora está se cumprindo e que mostra que é o sinal do fim dos tempos, né? O final de todas as coisas, que mostra a vinda do Senhor Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, eu gostaria que você parasse para pensar nessa palavra, que você refletisse um pouco. De repente você está aí me ouvindo e você fala, Bruno, você está falando que eu tenho que aceitar Jesus, eu já aceitei. Você fala que Ele tem que ser meu Senhor, é claro que Ele é Senhor de todos nós, Ele é Pai de todos nós, né? Deus é Pai de todos nós. Me desculpa, querido, eu falar assim, mas eu não posso esconder o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que todos nós somos criaturas de Deus, mas filho é aquele que obedece. Filho é aquele que nasce de novo. Igual Jesus falou para Nicodemos no capítulo 3 de João, que se não nascer da água, que representa o batismo, e do Espírito Santo, de modo nenhum entrará no reino dos céus. E quando eu falo de arrependimento, eu falo justamente sobre isso. Você olhar para a sua vida, olhar as atitudes que você tem tomado, olhar para dentro de você, parar para analisar da forma que você está vivendo, onde você vai parar, onde você vai chegar. De repente você fala, Bruno, mas eu sou uma pessoa que eu não faço mal para ninguém, eu pago meus impostos, eu pago minhas contas, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, mas talvez dentro de você tenha um vazio. Talvez dentro de você sente uma dor, uma angústia. Você sabe que algo te falta. Talvez você é aquela pessoa que você é aplaudido por todo mundo. Talvez você seja aquela pessoa que você tem status, você tem poder, você tem honras, você tem pessoas até mesmo que te querem bem. Mas você sabe que lá no fundo, falta alguma coisa. Existe um vazio, existe um espaço a ser preenchido. E esse vazio, esse espaço a ser preenchido é a presença de Deus. Tome uma atitude hoje mesmo. Entregue sua vida para o Senhor Jesus. Permita que Ele seja o seu Salvador. Reconheça-o como seu Salvador. Permita que Ele seja o Senhor da sua vida. E certamente a sua vida ela terá um novo sentido, um novo rumo. Ele vai te preencher com a paz. E Ele vai te dar a salvação.
Espero que esse vídeo tenha acrescentado na sua vida e de todo o meu coração eu desejo que Deus o abençoe.